Olá, bem-vindos ao Mais Cultura. Dessa vez, aqui nesse lugar maravilhoso, que é a livraria e cafeteria Iluminura, um lugar que realmente reúne a cena cultural da nossa cidade, que a gente adora estar aqui. Vários eventos culturais nasceram aqui nessas mesas, a gente conversando. E hoje eu estou muito feliz de receber um amigo que é o Demétrio de Azeredo Soster, professor, escritor, enfim, ciclista, cicloturista, e nós vamos bater um bate-papo aqui sobre as suas obras literárias, sobre a sua carreira como professor e depois também falando um pouquinho sobre essas viagens maravilhosas de bicicleta que agora também estão se transformando em livro. Olá, Demétrio. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos os que nos assistem. Eu que agradeço esse espaço maravilhoso que é a Iluminura, sempre que nos recebe sempre tão bem, né? Bom, Demétrio, a gente sabe que tu tem uma vasta carreira no jornalismo, né? Mais de 20 anos de experiência como jornalista, em várias redações dos grandes veículos do nosso estado. Depois também uma dedicação bastante grande à área acadêmica, né? Tu tens pós-doutorado na área de comunicação e uma carreira também bastante consolidada na literatura, na poesia. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que tu foi cair justamente na poesia. Como é que a poesia entrou na tua vida? Na verdade, eu acho que eu entrei na poesia, sabe? Porque se eu tiver que pensar, eu estou aí com, não tenho certeza se é 52, 53, eu sei que eu sou de 67. A Verônica, minha filha, que me corrige sempre. Eu jogo para baixo, ela joga para cima. Assim, ó, se eu tiver que me lembrar, Roberta, de quando eu comecei a escrever, essa lembrança me joga para a poesia. Eu não sei quando é que foi. Eu sei que faz muitos anos. Eu já era leitor, não de poesia. Eu lia outras coisas, outras literaturas. E aí, daqui a pouco, um dia, eu me dei conta que eu fiz algumas coisas que depois eu vim entender que eram versos. Falava de um rio, falava de uma ponte. E a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que aquilo me deu um prazer muito grande fazer. Né? E a partir de então, eu sempre passei a me compreender como poeta. Eu estou falando aí de 12, 13 anos, mais ou menos. Eu vejo a tua poesia assim como uma poesia que dialoga muito com o cotidiano, com aquilo que tu está vivendo naqueles momentos de vida, né? Então, eu acho que os teus livros refletem muitos momentos de vida. Mas eu queria saber, assim, tu estudou para fazer essa poesia do jeito que tu faz? Porque tu tem um modo bastante peculiar de fazer. E ela é algo, assim, que surge do nada ou ela é construída aos poucos e bastante pensada? O meu processo criativo, ele... Bom, então vamos começar assim, ó. Eu me descobri poeta, a poesia me descobriu. E desde então, e é importante pontuar isso, desde então eu não consegui me livrar disso. E eu não estou exagerando, porque às vezes não é legal. Quando tu não escreve, tem alguma coisa sempre te dizendo, e aí, não vai escrever nada, não vai escrever nada, não vai escrever nada. Bom, lá pelas tantas eu tinha uma opção muito simples. Ou assumir que eu sou poeta, ou assumir que eu sou poeta, né? Quer dizer, era essa a opção que eu tinha. E a partir daí, quando eu vi que não era algo que eu optava, Roberta, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar entender melhor quem eu era do ponto de vista poético. Leia-se, ler tudo o que se tinha a respeito, as referências, e principalmente estudar. Estudar por quê? Porque lá pelas tantas, e isso acontece com todo mundo que escreve, aquela coisa assim mais epifânica, assim, sabe? Mais de vocação, mais de inspiração mesmo, ela acaba, é que nem água, seca o copo. E aí tu diz assim, puxa, mas eu ainda me sinto poeta, mas eu não consigo me escrever. Tu tem que alimentar, né? Exato. E aí eu descobri meio que a forceps, que a maneira de o processo continuar e eu parar de sofrer por não ter escrito, era estudar mais e melhor e me desenvolver tecnicamente. Né? Bom, essas influências, então, quando a gente fala, porque parece um pouco clichê a gente perguntar das influências, que pergunto para todos os escritores, mas é importante, eu acho que para a gente, e até para quem nos assiste, saber assim, ó, o que tu leu e o que tu lê ainda, que tu acha que realmente alimentam a tua inspiração e que te fazem, assim,
crescer como poeta ou te ensinam ainda? Porque eu acho que isso é um aprendizado eterno, né? Sem dúvida. Essa técnica, ela nasce do estudo. O que é estudar? Estudar é ler, é isso. Então, assim, no princípio eu li todos e tudo. No princípio eu li todos e tudo. E depois eu fui lendo o que era mais próximo à forma como eu compreendia. Eu sou hoje, alguém já disse lá pelas tantas que minha poesia é uma poesia urbana. Eu tenho uma raiz concreta, eu tenho uma raiz neoconcreta, eu tenho uma raiz de certa forma modernista. Então quem são os meus autores? São Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, Ezra Pound, norte-americano, depois tem Cummings, depois tem Haroldo de Campos, Augusto de Campos. Pois é, eu ia te perguntar aqui no Brasil o que tu teria de influência. Paulo Leminski é o meu grande inspirador, mas também já foi Tiago de Mello em outro momento. Por que eu estou citando esses mais concretos, assim, mais verbico-visuais, mais audição? Porque a poesia, para mim, ela é o conteúdo semântico, né? Aquilo que eu quero dizer, evidentemente, mas eu não uso só a palavra para dizer isso, eu uso também o espaço da página. Então, de fato, ela é singular na relação com parte do que se tem aí, mas ela caminha por essa direção assim, sabe? Por essa direção. E a poesia, hoje, no país onde a gente tem tantos problemas que passam por cultura, que passam por educação, que passam por entendimento da importância dessas áreas na nossa vida, a poesia ainda pode ajudar a salvar esse mundo, ainda pode ajudar as pessoas a serem seres humanos melhores, a compreender um pouco melhor os sentimentos? Hoje eu li um meme no Facebook de um norte-americano, que eu não me lembro o nome, que diz assim que se o planeta ouvisse os poetas e não os políticos, ele teria alguma salvação. Claro que é uma visão um pouco narcisista, um pouco, porque eu sou poeta, um pouco autocentrada, mas eu concordo com Ezra Pound quando ele diz que a poesia, o poeta é a antena da raça, assim, né? Ou seja, fazer poesia, eu estou pensando poesia de qualidade, tá muito antenado no mundo, sabe? Muito antenado com as nossas coisas humanas, com as nossas angústias. Então, nesse sentido, eu acho importante prestar atenção no que os bons poetas, os bons músicos, os bons dramaturgos, os bons artistas, e quando eu digo bom, não digo nem melhor nem pior, eu digo aprimorados esteticamente e que, portanto, vale a pena prestar um pouquinho de atenção, estão dizendo. Por quê? Porque é nessa direção que eu acho que caminha um pouco de luz ainda, um pouco de oxigênio, em especial nos dias que se seguem, tão necessários. E a gente tem feito também alguns trabalhos com escolas de formação, com as crianças, formação de leitores, formação também de novos poetas, enfim. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante da gente continuar fazendo, porque a gente precisa realmente ter consumidores de poesia, pessoas que entendam e que gostem de poesia e que possam realmente serem adultos que vão ter uma visão um pouco diferente do que nós temos aí, né? Sem dúvida nenhuma, eu tenho participado nos eventos que o SESC promove por meio de ti, da tua equipe, a festa literária e tudo mais, e ali a gente sente bem claro a importância do que a gente faz como artista, como literato, como poeta, mas sente também digamos assim, a fome e a sede que as crianças têm por uma certa visão de mundo que é o que a arte traz. E isso fica muito claro nas perguntas que elas trazem, sabe? Não são perguntas que eu chamo de canônicas, tipo, o que é isso, o que é aquilo, assim, mas são perguntas muito interessadas mesmo. Tipo assim, por que tu escreveu tal poema? Por que tu disse que chorou em tal poema? E isso é o que move o mundo. E assim as crianças se estruturam como gente, né? Então é bacana pensar isso, porque à medida em que eles entendem desde cedo a importância de se ler, de se criar alguma coisa um pouco mais aprimorada do ponto de vista estético, se tornam seres humanos melhores. Daqui a pouco a gente vai continuar esse papo, falando um pouquinho ainda sobre poesia, e eu queria falar sobre essas novas formas da gente ter o livro, as novas formas mais de rede, mais eletrônicas, né? A gente já continua esse papo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Visite a Galeria Fará no coração da cidade, onde você encontra os melhores produtos e serviços em um só lugar. São itens diversos de vestuário, presentes, tecnologia, beleza e profissionais de segmentos variados. Galeria Fará, um lugar todo seu.
Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Armações e lentes de marcas exclusivas. Armações de grau a partir de R$ 19,90. Óculos de sol a partir de R$ 79,90. E você ganha o antirreflexo ou o segundo par de lentes. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. As melhores lentes do mercado. Vem pro Mercadão dos Óculos você também. Todo cabelo precisa de nutrição. Por isso, criamos a linha Match Fonte da Nutrição. Seja qual for a espessura do seu fio, fino ou grosso, só usar o match ideal para ele. Pronto! Cabelos 2 vezes mais nutridos e 3 vezes mais macios. Deu match! Nutrição profunda e duradoura é match. E match é o Boticário. Voltamos. Esse é o Mais Cultura e hoje estamos aqui na Livraria Iluminura recebendo o poeta e professor Demétrio de Azeredo Sosser, conversando aqui um pouquinho sobre a sua obra, sobre poesia, enfim. Continuando, antes nós estávamos falando sobre esse acesso das crianças, dos estudantes à literatura, à poesia, um trabalho que se faz nas escolas. E eu entro agora num assunto assim que eu já ouvia lá na minha época de estudante de comunicação. Um dia o jornal vai acabar, físico, né? Não acabou ainda. O livro, a mesma coisa. Então surgiram os formatos eletrônicos dos livros, os e-books. Temos várias outras formas de escrita, como o Kindle, temos os blogs, enfim, várias formas de manifestação literária, as próprias redes sociais, né? Demétrio, como é que tu vê esse mercado, e até porque você tem também uma editora, Isso, né? Catarse. Esse mercado literário, ele é ameaçado de alguma forma, ou as pessoas ainda querem ter o livro físico nas mãos? Eu penso 2 ou 3 coisas muito pontuais. Fazendo um pouquinho do merchan da Catarse, esse ano, paradoxalmente, eu digo paradoxalmente porque tem muitos setores que estão em crise, eu tenho até esse momento 10 livros produzidos e 3 na fila. Já está bem maior que o meu próprio tamanho, porque eu sou uma micro... Só nesse ano de 2019. Só nesse ano de 2019. A Catarse tem 2 anos de vida. Então está uma exuberância. E isso eu estou falando em livro impresso, estou falando em e-book e outros formatos que a gente trabalha. Mas o que aconteceu? Tá mais barato de publicar? As pessoas estão conseguindo colocar esse sonho? Porque muitos têm, né? O seu sonho de ter o livro publicado. Mais barato não está, Roberto. Algumas coisas mudaram. Por exemplo, as tiragens hoje são pequenas, 300, 500 exemplares no máximo. Tem mais aquela obrigatoriedade de fazer um monte, que daí se tornava mais caro ainda. Diminui o preço, mas também é uma peculiaridade de mercado, porque não adianta ter 1000 livros em casa e ficarem encalhados. Então, o que eu penso, assim, pontualmente, pensando a tua pergunta? Primeiro ponto, eu acho que tem uma crise, sim, mas a crise é de todos e eu não sei se ela se reflete tão fortemente no mercado editorial. Por quê? Porque as pessoas querem publicar. E aí, essa estrutura de sociedade, assim, tecnologia, acesso e tudo mais, permite que as pessoas publiquem mais. Antes era mais difícil. Quando eu era adolescente era difícil. Era 1, 2, 3 editoras. Agora tem muitas editoras. E existiam mais. Eram as grandes editoras Exato, que publicavam exato. os grandes escritores e os menores não tinham tanta chance. Por exemplo, qual é o diferencial da minha editora? O diferencial da minha editora é que eu tenho um acompanhamento quase de dentro da casa do autor, assim. Então ele tem todo o carinho, toda a proximidade necessária. Uma coisa mais personalizada. E aí bate lá na frente com um índice de qualidade que é altíssimo, acima de 95%. Esse é um ponto. Então eu não acho que o mercado editorial esteja em crise, ele está mudando, isso sim. A questão da tecnologia, eu sou uma voz dissonante nesse ponto. Eu não concordo. Eu não gosto de discurso totalitário. Por exemplo, o jornal o impresso vai acabar. Ele vai acabar desde que eu entrei para o jornalismo. Sério, desde a década de 80, estão dizendo. A crise do papel, que o Roberto Dines falava. Depois veio a internet com aquele boom. Não, eu acho que reacomodou o mercado. Isso sim. Mas não Tem que se reinventar de alguma maneira. Exato. Eu acho que o que muda é o seguinte, olha, quem vende notícia vai quebrar, porque a notícia está muito disponível. Quem vende interpretação, opinião, uma leitura mais contextualizada vai ficar. Só que isso é caro.
Isso é caro, tem que pagar bons profissionais. Então eu acho que essa é uma direção muito forte. É um dos aspectos de reinvenção nesse momento, né, do mercado, e realmente os veículos e falando de jornalismo e mesmo de livro vão ter que achar a nova, Isso, claro. Quer ver, nova tônica. Alguns colegas meus, e eu respeito profundamente a opinião deles, eles ainda têm um apego gigantesco pelo livro impresso e eles dizem, olha, a internet é prejudicial à literatura. Desculpe, eu acho isso uma bobagem. Prejudicial à literatura é a má literatura. Tem que estar em todos os formatos, né? A questão toda é a qualidade da expressão. O suporte, o dispositivo, o papel, se vai ser site, se vai ser rede social, do meu ponto de vista, até muda um pouquinho a forma de relação, mas é secundário. O que importa é a qualidade do dito. Essa é a questão fundamental. Quer ver um exemplo? O fato de... E aí o Debels vai ficar bravo comigo, vou fazer o merchan da Amazon, mas o fato de eu poder botar um dos meus livros numa plataforma de alcance mundial gratuitamente, aspas, né? Tem lá seu custo, mas a um preço muito baixo, permite que as pessoas do Amazonas, por exemplo, tenham acesso ao meu livro que antes não tinham. E aí eu vou dizer que a tecnologia é nefasta? Claro que não. Não tem como, né? Não, então, é o acesso, né? Então, facilidade. É como eu me relaciono com ela. Agora, o inexorável, o que não dá para negociar, a qualidade da oferta. Por quê? Porque se a qualidade da oferta é assim, o que eu escrevo, né? Quer dizer, se o que eu escrevo não tem valor, se o que eu escrevo é pequenininho, é igual, aí é igual. Não e vai igual... fazer diferença. Exato, né? Quem é que vai investir no igual? Ninguém, né? Bom, Demétrio, e uma outra coisa acho que é bem interessante a gente conversar aqui, não poderia deixar de falar, que a tua obra ela passa por, claro, pela poesia, né? Basicamente, vocês também, tu tem um livro publicado já em 2 edições com a Fabiana Piscinin, que Pérolas de Pedro. Pérolas de Pedro, que daí são crônicas, Isso. né? E mais recentemente você também está fazendo relatos de viagem, porque você é um cicloturista. Exato. Que também acabou transformando essas viagens em relatos, tanto na internet, através de vídeos e também livros, não é? Exato, exato. Eu sou, como tu disseste, cicloturista e eu escrevo esses relatos, essas narrativas de viagem, o que eu chamo de narrativas cicloturísticas, ou seja, eu viajo e conto as coisas que eu vivi nessas viagens, só que mais focado na bicicleta. Isso é uma longa tradição literária, isso é o Jack London, é um cara chamado John Krakauer, que escreveu No Ar Rarefeito, jornalistas, pessoas que lidavam com comunicação e que viajavam. O Ayrton Ortiz, que já foi patrono da feira. Sim, o Ayrton Ortiz, inclusive, eu acho que é o mote dele, assim, basicamente é contratado para fazer os livros das viagens. Aliás, ele está fazendo o prefácio do meu próximo livro, O Carreteiro Austral. Eu vou convidar ele para o lançamento. Então, essa de fato é uma vertente muito forte da minha criação literária. Não tem nada a ver com poesia, é narrativa de viagem, como tu colocou. E basicamente eu estou indo agora para o 3º livro, agora em setembro a gente está lançando, que é o Operação Carreteira Austral. Eu fiz até agora 3 longas viagens e as 3 longas viagens redundaram em livros. Essas viagens tu faz sozinho, de bicicleta? A primeira eu fiz sozinho, Operação Banda Oriental, que eu atravessei todo o Uruguai, fui até Buenos Aires e voltei da Argentina. Aí eu fiz sozinho. A segunda, Operação Valparaíso, que eu fui até Valparaíso, no Chile, desde Uruguaiana, eu fui com 2 amigos meus, um paulista e um gaúcho, o Jonathan e o Lincoln. E esta última, que é o próximo livro agora, que eu fiz em janeiro, é a Carreteira Austral, que é uma estrada que tem no sul do Chile, essa eu fiz sozinho. Quantos mil quilômetros essa última? 1815. Bom, então realmente deve ser um momento de uma viagem tão longa, de muita reflexão e que você também vai fazendo. Você faz um diário da viagem, é isso? Eu, por ser jornalista, por trabalhar com comunicação, eu já parto com algumas vontades. Vontade de filme, vontade de foto, vontade de livro. E aí tu tem algumas técnicas. Por exemplo, na viagem que eu fiz para o Uruguai, eu levei computador, levei um monte, uns 2 quilos de peso. Adivinha o que eu usei efetivamente?
Só o celular. Nada, o caderno. Sim, o celular Ou o para caderninho, foto. e o caderninho de anotação. Mas para anotações, basicamente o celular, O bloquinho. o bloquinho e a caneta. Eu anotava distância, dia, um que outro incidente. Aí quando eu voltava por Brasil, aí eu usava aquilo como referência. Então eu parto das minhas viagens para fazer a viagem, para viver a viagem e no retorno poder ter o que dizer a esse respeito. E é uma riqueza, né? Porque a Nossa. viagem, ela é uma... Nossa. Claro que um encontro contigo mesmo, porque tu tá ali naquele... tendo que resolver várias coisas, pensando, meditando, enfim. Mas você vai ter uma riqueza total de paisagem, de pessoas, de situações incomuns que você vai Exato. encontrar. E isso vai tá no livro. Se tu me pedires para sintetizar o que representa, o que eu entendo por uma narrativa de viagem, de bicicleta, eu vou dizer para ti assim, a bicicleta transforma geralmente para melhor as pessoas. E é viajando de bicicleta que eu consigo essa transformação. Engana-se quem pensa que eu viajo pensando em grandes questões transcendentais, a vida, a morte, ou a morte. Não. Eu viajo olhando especificamente o caminho onde eu estou naquele momento. Por exemplo, se eu estou cansado, se eu não estou cansado, se eu estou com sede, se a bicicleta está dando problema, se não está dando problema, aonde eu vou dormir, se eu vou ter banho, se eu vou ter... Aquelas coisas bem básicas, Imediatas. e que fazem toda a diferença na viagem, Aí né? que está a magia. Aí que está a magia. A bicicleta, ela permite te conectar com aquele momento, com o momento em que tu está vivendo. E nessa conexão que estreita um pouco, né? Tu até pensa em outras coisas, claro, mas à medida que tu avança, tu vai estreitando um pouquinho o teu caminho ao ponto que daqui a pouco é tu e a estrada e um pouco mais adiante tu é a estrada. E aí é uma delícia, porque tu não pensa mais. Tu sente o vento, tu ouve o barulho, tu sente o cheiro do fogão a lenha queimando na casinha que tu acabou de passar e aí tu encontra as pessoas que são maravilhosas sempre. Estou bem ansiosa para o lançamento em setembro, então, do novo livro que vai se chamar Operação Carretera Austral, vai ter Filme. e vai ter exposição de fotos também. Que legal, e eu espero que a gente possa lá, então, mais adiante conversar novamente, falar especificamente desse livro, do documentário, do filme e também da exposição fotográfica. Quero te agradecer, Demetrio. Eu é que agradeço a oportunidade maravilhosa. Obrigada a cada um de vocês que ficaram com a gente até agora. Até o próximo programa, um grande abraço e até lá. Obrigado, gente.